Fala, turma! Tudo bom com vocês? Hoje iremos continuar a falar sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Nesse capítulo, tem o encontro do Banzi e do Koobi com o Arcade. Arcade era o homem mais rico do seu tempo, era o homem mais rico da Babilônia. E aí o Banzi e o Koobi, mais alguns amigos da infância, queriam entender o porquê do Arcade. Que era uma pessoa comum, um colega comum, não tinha nenhum talento especial, era tão mediano quanto todos os outros. Mas o que ele tinha de especial? Por que ele conseguiu ficar tão rico e tão próspero? E o Arcade conta que o primeiro passo é ter um desejo ardente de conquistar aquele sonho, aquele item, aquela coisa. E ele queria muito ser próspero, ele queria muito ser rico, ele não queria se contentar com as migalhas que lhe era jogada, né, da mesa, enfim. E aí, o destino levou até o Arcade, onde ele trabalhava, o Algamish, que era um cara que emprestava dinheiro, ou seja, basicamente hoje seria como se fosse um banqueiro. E aí o Algamish deu aí um conselho, que é um conselho básico. De primeiro, se pagar, depois pagar os outros. Por exemplo, se você vai em uma loja, você compra, sei lá, de repente uma TV, um som, enfim, qualquer coisa que seja, você vai ter que pagar aquele item à loja. Ah, se você vai no centro da cidade e compra alguma coisa, também tem que pagar. Se você parcela, enfim, financia, tem que pagar. E o primeiro passo é pagar a si mesmo. Se eu pago a tantas pessoas, por que não pago para mim mesmo? Então, esse é o primeiro passo. Reservar pelo menos 10% de tudo que você ganha para o seu futuro, para a sua independência financeira. Então, assim, se pague. Não espere que sobre dinheiro no final do mês. Cara, nunca vai sobrar dinheiro no final do mês. Não espere sobrar. Primeiro passo, retire quando você tiver um pagamento de salário, enfim, um rendimento. Primeira parcela, tire para você. Com o resto que sobrar, aí sim, você vai pagar as contas, vai viver. Também, detalhe importante, não precisa ser avarento, né? De repente tirar quase tudo que se ganha e viver uma vida totalmente meio, sei lá, estranha, sem fazer nada da vida, se privando de tudo, não. Não é esse o caso. É se pague de uma forma confortável, que sobre dinheiro suficiente para você fazer todas as coisas que sejam necessárias, beleza? E aí, continuando a história do livro, o Alchemist dá esse conselho ao Arcade, né? Primeiro se pague, depois pague os outros. E ao longo do tempo, na equação dos juros compostos juros compostos é igual ao montante ou capital vezes a taxa elevado ao tempo. Ou seja, o capital e a taxa ela é fixa. Digamos que você coloca R$ 100 por mês, a uma taxa de 1% ao mês, durante um ano. O montante, R$ 100, a taxa de 1%, não tem tanta importância na variação. Só que o tempo é exponencial, ou seja, quanto mais tempo tiver aquele recurso aplicado, mais os juros compostos vai trabalhar, trazendo um montante, né? Trazendo um efeito bola de neve para os seus investimentos. E aí eu também falar com a Arcade sobre essa questão de reservar os 10%, né, pelo menos do que se ganha, e aí de forma religiosa mesmo, ir depositando, guardando, investindo, se for o caso, aqueles recursos. E ele fala no livro sobre o seguinte, que cada moeda de bronze você guardar, isso de forma consecutiva, vai evoluindo para moeda de prata, moeda de ouro, e quando chega um montante ideal, essas moedas de ouro vai gerar um exército de moedas que vai te dar uma vida extremamente confortável. Para nossa realidade, se a gente fizer investimentos, né, e alocando recursos, investindo, quando chegar lá na frente, nós teremos um montante suficiente para cobrir todas as nossas despesas, né, básicas. E aí nós chegaremos no ponto ótimo, né, da nossa independência financeira. No caso hipotético, é um exército de moeda de ouro que você pode dispensar moeda de prata, de bronze, enfim, você pode viver sua vida tranquila, sem precisar de maiores preocupações. No nosso caso, atingir o ponto de excelência, o ponto ótimo, para cobrir nossos custos, e aí ter uma vida mais tranquila. Ah, vai parar de trabalhar nesse ponto? Não sei. Está de acordo com a realidade, mas se chegar a esse ponto, não se chegar, quando chegar a esse ponto, você vai estar liberto, né? Vai estar liberto das correntes que te prendem nesse mundo de privações. Você vai estar tranquilaço. E aí, o Arcade segue todos esses conselhos do Algamish e, por vezes, fez algumas besteiras pela experiência. O primeiro ano que ele juntou as reservas, né, 10% de tudo que se ganhava, ele confiou
a um oleiro, ou seja, um cara que fabrica tijolos, né? Todos os seus recursos para comprar joias. Porém, viemos e convenhamos, o oleiro não tem, assim, por natureza, conhecimento sobre joias. Assim como um joalheiro não deve ter também conhecimento sobre fabricação de tijolos. E ele confiou na pessoa errada um investimento que estava fadado à ruína. E acabou acontecendo. Então, todas aquelas economias do Arcade foi por água abaixo. O oleiro foi enganado, enfim, ele comprou vidro como se fosse joias e desastre total. E aí, pela experiência, no segundo ano, ele já estava já esperto, não ia mais errar daquela forma. E aí, investiu da forma correta, investiu num investimento, né, que o pessoal fabricava escudos, né, comprava bronze, fabricava escudos. E aí, de acordo com o que se fabricava, o que se vendia, ia pagando contribuições, né? Hoje seria basicamente dividendos, né? Então, o cara pagava todo aquele recurso e mais taxas periódicas. E aí, para o Arcade, foi o primeiro investimento que ele fez, bem sucedido. Mas aí, a experiência, mais uma vez, fez com que ele gastasse, né, esses rendimentos com festas, etc. E aí, Algamish, quando vem de novo, né, a Babilônia, ele repreende Arcade e falou: pô, você está comendo os filhos, né, dos exércitos de ouro, né? Então, assim, você está comendo os juros, né? O rendimento. Não, não, não. O rendimento tem que se somar ao montante para cada vez mais crescer, né? O total aportado. E aí, de forma paralela, com experiência, né? Com a determinação em relação a acumular mais capital. E aí a Arcade chegou nesse ponto de excelência. Investindo em bons ativos, aprendendo bastante a mexer com dinheiro, enfim. E aí, com todo esse conhecimento, ao longo dos anos, ele se tornou o homem mais rico da Babilônia. Trazendo para o nosso caso, se nós tivermos o compromisso de estar sempre investindo, mesmo que pequenas parcelas dos salários, de repente, se você ganhar um salário mínimo, você investir 10% do salário mínimo, sei lá, hoje por volta de 112, 115 reais. Poxa, em um ano, você vai ter o suficiente para cobrir, né, um mês das suas despesas básicas, um mês e pouquinho. Enfim, isso há 10 anos já vai cobrir um ano. Isso sem falar nos juros, só em relação ao montante. E aí, daqui a 15, 20 anos, velho, você vai ter um recurso tão grande depositado, isso somado à escalabilidade dos juros compostos, né? Daquele Nzinho que está elevado na fórmula dos juros compostos, né? Cara, você vai ter muito êxito no seu planejamento financeiro. Então, a minha lição é, primeiro, pague a si mesmo, não observando pelo pleonasmo, né, mas primeiro se pague, depois pague os outros. Você perceberá que a parte que sobra não vai fazer falta nenhuma pelo montante que você tirou para investir. Você vai se acostumar a conviver com esses 90%, 80%, 70% da sua renda. Você vai se moldar a ter uma vida bacana, com qualidade, com aquele valor que vai ficar disponível no seu orçamento. E aí, pessoal, o primeiro passo é investir em conhecimento. Vamos aprender a investir em ativos que de fato não te coloque, pelo menos o capital principal, com risco de ruína. É melhor o investimento que renda pouco, mas que tenha certa segurança no começo. Para você de fato ir aprendendo, mexendo, enfim. Não tente rendimentos milagrosos, mirabolantes, porque a maior chance é de te colocar em ruína. E por vezes, quando você está num tombo tão grande, de repente quebra aquela motivação de continuar. Então, invista de forma tranquila, estruturada e com conhecimento. Mesmo que você comece pouco, eu vou comprar uma ação da empresa tal, eu vou comprar um fundo imobiliário tal, enfim. Aos poucos, vai testando, vai vendo o que você gosta, o que você se adequa. E primeiro passo, estude. Antes de fazer qualquer tipo de investimento, estude. Estude sobre aquele tema para de fato garantir que você faça escolhas que te façam gerar valor, agregar valor, não perder o que você tem, beleza? Então, pessoal, é isso. Tamo junto.